programa Renascença África e o Renascença África tem hoje como convidado Umba Aguiar. Acreditas que o continente africano um dia vai se desenvolver? Eu tenho certeza absoluta disso. Vai desenvolver, até porque tem todos os potenciais para isso. A questão está mais nos nossos dirigentes terem a consciência que eles é que são o motor de todo o desenvolvimento. Porque nós sabemos que a África está inundada de corrupção e etc. Portanto, e essa corrupção tem muito a ver com a falta da identidade que nós, os africanos, têm. O que é que provoca esta falta de identidade? Eu vejo isso algumas pessoas dizem essa falta de identidade é porque eles preferem coisas da Europa ou da América, da Ásia, do que não sei o quê. Então, em vez de nosso país não tem nada de bom para ajudar, não. Eu vejo a coisa num outro ponto de vista, né? Eu vejo que essa falta de identidade que hoje os africanos, especificamente os jovens, vê-se bem nisso, os jovens, é uma consequência de todo o processo histórico que houve em África, o colonialismo e etc. Foi-lhes incutido um espírito europeu, portanto o colonizador ensinava o português e quem falava português é que era o melhor e quem estivesse na metrópole, portanto neste caso em Santo Tomé, Portugal, é que era o melhor e etc. Então foi-se desligando, as pessoas foram se desligando da terra, daquilo que é nosso, não é? E só agora os jovens começam a estar entre duas paredes e começam a interrogar, afinal de contas, quem sou? Não é? E é bom, que ainda bem que existe essa interrogação, porque aí vamos começar a tentar buscar as nossas verdadeiras... Isto é bom porque vê-se que tu és jovem, de 75... Tens 21 anos. Não, tenho 25. 25 anos a fazer uma matemática por vezes surpreende. Mas, portanto, és jovem e acreditas, o que é muito difícil nessa geração. O acreditar que um dia a África vai se desenvolver e vamos ter realmente um espaço no mundo. Não, eu acho que quando tu dizes vê-se, como quem diz, és o único. Não é? Talvez eu seja o único talvez eu seja um dos poucos, porque eu tive uma possibilidade tive um meio que me ofereceu outra perspectiva da situação africana, não é? Enquanto os outros jovens talvez não se tenham percebido porque não tiveram meio, não se viraram para aquele canto, não houve alguém que dissesse, olha, lê um livro de Kwame Nkrumah, tenta saber o que é que houve na África antes da colonização, antes das descobertas, etc. Portanto, eu tive essa oportunidade, né? E se formos a ver, a África ainda tem uma grande taxa de alfabetização, né? Ainda há muita gente que não sabe ler e escrever. São poucos os que conseguem vir para a Europa para estudar, porque a África não tem universidades, nomeadamente, especificamente de Santo Tomé não tem universidade. Portanto, há poucas pessoas que têm essa possibilidade de verem ao longe e tentarem procurar a profundidade. E mesmo aquele que estuda, mesmo aqueles que são doutores hoje, não vão ao fundo da questão, que não tiveram um meio que lhes proporcionasse isso. Eu tive um grupo de amigos e tanto adultos, mais velhos que eu, que se preocupavam com aqueles que lutaram, principalmente aqueles que lutaram pela independência, que têm muito essa visão de África e não sei o que é meu. Só que essa visão depois eles perderam quando houve a independência. Quando houve a independência, eles viram-se no meio de uma terra, é nossa, agora o que é que vamos fazer? Eles aprenderam a lutar para ter a sua independência, mas não aprenderam a lutar para governar o país. Achas que várias críticas que se fazem, sobretudo aos dirigentes africanos, que logo depois da independência tiveram acesso ao poder e tiveram que administrar os seus países, achas que as críticas que se fazem que realmente destruíram tudo, é verdadeiro isso? Sim, claro que é verdadeiro, vê-se, né? Ou porque, eu pergunto isso pelo seguinte, porque há pessoas que acham que, e a opinião é esta, que estas pessoas não tinham a formação suficiente para realmente administrar e levar o barco ao bom porto. Eu sou desse ponto de vista, realmente isso. É lógico e vê-se que a África
muitas áreas de muitos sítios, muitos países da África têm vindo a degradar em vez de desenvolverem-se e melhorarem-se. Não é? Isso deve-se à forma como os nossos dirigentes levam as coisas. Portanto, logo que se deram bem, eles não tinham capacidade para governar o país. Não tinham. Uma pessoa que nunca teve num cargo diretivo não pode de um momento para outro cair lá de repente. Não é? Ele fez a independência, em Santo Tomé dizia-se independência total, só qual que o povo merece. Não é? Portanto, independência total é tudo que nós queremos, mais nada. E de maneira que quando se falava em referendo, por exemplo, não queriam saber de nada, não queriam. Portanto, então houve uma retirada muito rápida dos colonizadores e eles ficaram de repente com aquela terra que não sabiam. Os colonizadores levaram todos os documentos ou não nos ensinaram nada porque estavam em contra-vontade, estavam a sair da terra contra a vontade e eles ficaram ali. Então, de repente, um que acabou o curso agora mesmo, nem fez estágio, nem sabe nada disso, entra para a presidência. Portanto, ele lá vê-se no meio de tanta riqueza, agora que ele tem uma casa que ele não tinha, e não sei o que, e há aquele embate, à primeira vista, que leva muita gente a fazer asneira. O que não quer dizer que nós vamos continuar sempre nisso. Né? Porque eu creio que agora a nossa luta atual já é outra. Eu costumo dizer que a nossa luta é a independência econômica e cultural. Portanto, depois da independência colonial que tivemos, as pessoas perderam-se e começaram a verem-se mais para dentro de si, para mim, para a minha família, primeiro eu, segundo eu, terceiro os outros. Isto é, se der. Né? E agora já está a chegar o momento de procurar falar em nós. Né? Portanto, é a busca da nossa identidade. Então, agora já vamos buscar. E quando nós começamos a preocupar-nos mais com nós próprios, darmos valor àquilo que é nosso, a coisa vai começar a modificar. Sim, senhora, são opiniões de Umba Aguiar, este jovem que acaba de editar um livro que ainda não começamos a falar sobre o livro. Portanto, este livro você tem aqui na dedicatória ao meu pai, ao meu país, sobretudo Santo Tomé e Príncipe. Quais as marcas que tiveste ou que reteste de Santo Tomé e Príncipe para este livro? O que é que transportaste para este livro de Santo Tomé e Príncipe? Transportei tudo o que eu não tive a oportunidade de viver profundamente em Santo Tomé, ou quase tudo, né? Perdão, que é a cultura Santo Tomé especificamente, que é o jambi, as pequenas coisas que eu achava importante. É como eu digo, eu falo muito da identidade porque é isso para mim que é a principal questão da África e dos africanos, dos jovens africanos, a identidade. Então, a partir do momento que eu comecei a observar um jambi... Quando é que começaste isso? Foi da tua saída de Santo Tomé? Não, eu já observava, portanto, depois de eu começar a ter consciência que terminei o 11º ano e fiquei um tempo sem estudar, sem nada para fazer. Comecei a dar aula. Professor também? Sim, fui professor. E isso acontece em Santo Tomé muitas vezes, assim que se acaba o 11º ano, e se for bom aluno, então entra-se logo a dar aulas aos da 7ª, 5ª, 6º ano. E então eu comecei a ter mais tempo para pensar, para olhar para a minha cultura, para saber quem sou eu. E aqui comecei a interrogar do meu futuro, onde é que eu vou estar. Então eu fui buscar a tradição, o jambi. Fui saber mais como é que foi a independência. O que é o jambi? O jambi é uma manifestação religiosa santomense, que é mais ou menos como um voodoo do Brasil. Né? As pessoas aqui em Santo Tomé tomam-se o santo, em que incorporam o santo, perdão, e com batuques, aquilo, é uma maravilha ver aquilo. Né? E aquilo é algo que eu sei que havia em África antes de haver a colonização e de haver a religião católica. Nós só víamos dessas coisas. Prova disso é que as pessoas vão para Santo Tomé e continuam essa prática, porque Santo Tomé era despovoada. Né? Exatamente. Portanto, isso é uma coisa que era nossa. E nós de repente deixamos de dar valor a isso. E eu fui ver o que é meu. E eu comecei a perceber, olha, afinal na base era isso. No essencial só isso. Depois é que veio a religião católica e outras coisas mais, mas no fundo eu sou isto.
A minha religião é essa. E tu fazes uma dedicatória eu aqui? Faço uma dedicatória a este pequeno poema, o Jambi, a Santo. Eu depois vou-te pedir para leres este poema, mas antes, tu tens aqui no prefácio assinado por Sacramento Neto. E ele diz que o poeta possui o dom invulgar de ver em profundidade as realidades deste mundo, desta vida, surpreendendo o que elas têm de melhor. Acreditas que o poeta consegue realmente transmitir sempre uma verossimilhança com a realidade que as pessoas vivem? Eu acho que, no seu ponto de vista, ele transmite sempre. Agora, para os outros é que isso já depende, não é? Porque o poeta escreve aquilo que sente, não é? Ele torna a sua realidade de uma forma